Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? No último vídeo a gente fez uma revisão sobre a ecologia de populações e hoje a gente vai rever um pouco sobre a ecologia de comunidades. A gente viu então no nosso encontro e no vídeo anterior que populações é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie ocupando uma mesma área ao mesmo tempo. Mas o que então é uma comunidade? A comunidade vai ser então o conjunto das populações que vivem numa mesma área e no mesmo tempo. E aí essas espécies vão estabelecer relações entre si, que a gente chama de relações ecológicas. É um tema bem frequente nas provas que vocês vão fazer, como o Enem e a UERJ, e a gente vai falar sobre as principais relações e sobre algumas estratégias de defesa também. As relações, elas podem ser positivas, negativas ou neutras para as espécies envolvidas. Tem relação que é positiva para uma espécie e negativa para outra. E essas relações são as relações entre consumidores e consumidos. A primeira é o predatismo, ou predação, em que um indivíduo se alimenta do outro. O que está se alimentando, no caso aqui o tubarão, é positivo para ele. A foca que está servindo de alimento, nem tão positivo assim, negativo na verdade. Outra relação em que um ser vivo se alimenta do outro é o parasitismo. Aqui a gente tem um exemplo do mosquito, Aedes aegypti, se alimentando de sangue humano e de uma planta que tem gente que chama cipó dourado, apesar de ser um cipó, que ela nem faz fotossíntese, ela se alimenta da seiva elaborada de outra planta, que é essa planta verdinha que está aqui embaixo. Então, nos dois casos, a gente vai considerar esses seres parasitas. Mas por que a gente chama eles de parasita e não predadores? O parasita, em geral, ele se alimenta de parte do hospedeiro, enquanto o predador se alimenta da maior parte da sua presa, levando ao óbito da presa. No parasita, a tendência evolutiva é que cada vez menos ele mate o hospedeiro, até porque ele depende do hospedeiro para se alimentar. Então, são selecionados os parasitismos que não prejudicam tanto assim o seu hospedeiro. A gente também tem um caso dos animais que são herbívoros, ou seja, eles se alimentam de plantas. Mas aí eu pergunto para vocês, herbívoros são predadores ou parasitas? Quando um animal se alimenta de toda a planta, a gente pode considerar ele como um predador. Mas quando ele se alimenta só de uma parte da planta e essa planta acaba se regenerando, a gente vai considerar como um parasita. Então aqui, embora o koala e o panda sejam animais muito fofinhos, como eles se alimentam só de parte das folhas, a gente pode considerar que eles são parasitas das plantas que eles se alimentam. Como a predação é positiva para o predador, mas negativa para a presa, foram selecionadas várias estratégias de defesa de presas, que vão dificultar que o predador a encontre ou que ache interessante essa predação. Uma estratégia é a camuflagem, que é quando o ser se confunde com o ambiente em que ele vive. Então, a gente tem aqui o exemplo do camaleão, que ele tem a cor semelhante às folhas, no caso, esse ambiente, ele se confunde com o ambiente de mata. E aqui a gente tem o exemplo do dragão do mar, que é um peixe primo do cavalo marinho, que tem esses prolongamentos que faz com que ele se confunda com as algas ao fundo dele. Mas aí eu deixo para vocês a pergunta, a camuflagem é uma estratégia só das presas ou também pode ser uma estratégia dos predadores? Os predadores também podem se camuflar e isso vai fazer com que seja mais eficiente a captura das presas. A gente tem o exemplo aqui do urso polar, que é branco, se confundindo com gelo, e de grandes mamíferos que têm padrões de coloração que fazem com que ele se confunda com o ambiente onde ele é encontrado. Uma outra estratégia de defesa é o aposematismo, ou a coloração de advertência, quando esse animal tem uma cor. Não só um animal, a gente tem um exemplo aqui também de um fungo, que é a Amanita muscaria, que é extremamente venenoso. O ser, então, tem uma cor que diz para o predador assim, não me coma, porque eu sou venenoso. Os sapos, eles têm glândulas de veneno aqui nessa região dorsal, que podem ser extremamente tóxicos, dependendo da espécie, levando até a morte do predador. E aí, quando eles têm essa cor, eles estão dizendo, olha,
não vai valer a pena me comer, porque eu sou venenoso pra caramba. Então, o aposematismo é uma dessas estratégias de defesa. Uma outra estratégia de defesa é o mimetismo. Mimetismo lembra imitação. Existem dois tipos de mimetismo. O mimetismo batesiano, que um exemplo clássico é da cobra coral. A gente tem espécies de cobra coral que são venenosas e espécies que não são venenosas. Tem gente até que chama de coral verdadeira e coral falsa. A que não é venenosa, na verdade, se beneficia por parecer muito com essa espécie que é venenosa, diminuindo a chance de algum outro animal ir comê-la. Existe também o mimetismo milleriano, em que animais com gosto ruim parecem uns com os outros. Isso evita que o predador escolha comer esses indivíduos. Eles são o que a gente chama de não palatáveis, ou seja, tem um gosto ruim. Aqui, algumas outras estratégias não tão conhecidas, mas que também são estratégias para a presa se defender. Uma é a autotomia, é quando o animal ele abre mão de um pedaço dele para poder fugir. Um exemplo mais comum é a lagartixa, que abandona o rabo. A tanatose, quando um ser se finge de morto. Exemplo aqui, o gambá se fingindo de morto. Thanatos é o deus da morte. Aqui temos um exemplo de uma borboleta que tem essas manchas que parecem olhos grandes. E isso é uma estratégia que a gente chama de comportamento deimático. Aqui também um comportamento deimático, um louva-a-Deus parecendo maior do que ele é, né? Uma posição aqui agressiva, que pode ser tanto de defesa quanto de predação. Voltando aos parasitas, eles podem ser classificados como endoparasitas, quando vivem dentro do hospedeiro, aqui um exemplo de um verme no intestino, ou ectoparasitas, quando eles vivem sobre o hospedeiro, no caso aqui de um piolho. Os parasitas, eles também podem ser classificados como hemiparasitas ou holoparasitas. Hemiparasitas seria um parasita parcial. Tem o exemplo da erva de passarinho, que é uma planta que cresce sobre outras plantas, sobre árvores. Elas sugam a seiva bruta, lembrando do ano passado. Seiva bruta é aquela seiva que é água com sais minerais. E aqui o cipó dourado, ele suga a seiva elaborada, que aí é a seiva em que a planta já fez a fotossíntese, então é uma seiva rica em alimento, em carboidratos. Esse parasitismo ele é mais prejudicial para o hospedeiro do que esse primeiro. Daí essa diferenciação. Chegando agora nas relações menos-menos, ou seja, em que todos os indivíduos envolvidos são prejudicados. É o caso da competição. Quando uma competição está acontecendo, todos os indivíduos envolvidos estão sendo prejudicados com isso. Aqui, um exemplo de uma competição que é interespecífica, ou seja, ela é entre espécies. Um roedor disputando uma semente com algumas aves. E aqui, dois ursos da mesma espécie brigando. Podem estar disputando um território, uma fêmea. E aí fica a pergunta: por que os seres vivos competem? Eles competem por algum recurso que seja escasso e que eles vão disputar esse recurso. Pode ser um alimento, pode ser espaço, pode ser abrigo, pode ser a questão da reprodução. Existe um experimento que é muito conhecido, que é o experimento de Gauss, que ele fez com protozoários para entender a competição. Ele cultivou isoladamente uma espécie de protozoário ciliado, Paramecium aurelia, e aí ele tinha a fase de crescimento exponencial, como a gente viu na ecologia de populações, e estabilizou na capacidade de suporte em torno de 100 células. Numa outra cultura com uma outra espécie, que era um Paramecium caudatum, a população cresceu e estabilizou aqui próximo a 60 indivíduos. Cultivando as duas espécies juntas, a gente percebe que a espécie Paramecium aurelia demora muito mais para atingir a capacidade de suporte e que Paramecium caudatum cresce um pouco, mas depois todos os indivíduos morrem. Ou seja,
reforçando mais uma vez que durante a competição todos os indivíduos são prejudicados. P. aurelia só começa a chegar perto da capacidade de suporte que tinha antes, depois que tem a exclusão de P. caudato. Mas o que vai acontecer depois de uma competição? São várias as possibilidades. A primeira possibilidade é o fracionamento do recurso. Então, as densidades populacionais vão ficar menores do que elas seriam se não houvesse a competição, e aquelas espécies elas vão coexistir, usando o recurso que tem disponível. Outra opção é a exclusão competitiva, que é o exemplo que a gente acabou de ver com os protozoários. Uma espécie vence a competição e a outra é excluída. Uma outra possibilidade é a exploração de outro nicho por parte de uma das espécies. Então, uma espécie passa a ocupar outro nicho e aí isso diminui a competição. E a última é a migração. Uma das espécies vai migrar e aí a competição deixa de existir porque elas não estão mais coexistindo no mesmo espaço. Vamos falar agora das relações que são mais, ou seja, positiva para as duas espécies envolvidas. A primeira delas é o mutualismo, em que as duas espécies coexistem, ambas têm vantagem e aí elas não conseguem viver separadamente. Como exemplo de mutualismo, a gente tem o líquen, que a gente já falou no vídeo anterior, que é uma relação entre algas e fungos. As algas fazem fotossíntese e os fungos eles absorvem mais sais minerais e água. Eles trocam. O fungo também ajuda o líquen a se fixar em superfícies como casca de árvore, que é aqui o exemplo da foto, pedras, superfícies difíceis de ocupar. O segundo exemplo aqui são as micorrizas, que são fungos que se associam a raízes de planta. É uma relação parecida com a do líquen, porque o fungo ele absorve mais sais minerais e a planta fornece o produto da fotossíntese para o fungo. O terceiro exemplo é o das plantas leguminosas com as bactérias do gênero Rhizobium, que chega a formar essas bolas cheias de bactéria na raiz das plantas. As plantas leguminosas são de uma família que tem essa associação, e aí essas bactérias do gênero Rhizobium fixam o nitrogênio do ar. O nitrogênio é muito presente em moléculas que a gente já estudou, como por exemplo os aminoácidos. Então essas plantas elas conseguem produzir mais aminoácidos e, por consequência, produzem mais o quê? Proteínas. Não é à toa que as plantas da família das leguminosas são muito utilizadas por pessoas que têm uma dieta, por exemplo, vegetariana ou que querem ter uma dieta mais rica em proteínas. Quais são as plantas dessa família? São os feijões, grão de bico, lentilha, amendoim. São plantas que são mais ricas em proteínas do que as plantas em geral, por causa dessa associação com as bactérias do gênero Rhizobium. Importante lembrar que, no mutualismo, essas espécies não conseguem viver separadas, elas são tão dependentes que elas têm que sempre viver juntas. Diferente do que acontece na protocooperação. Na protocooperação, as espécies vivem bem juntas, mas elas podem viver sozinhas. A gente aqui tem um exemplo do jacaré, que fica com a boca aberta para esse passarinho, que a gente chama de passarinho palito, comer os vermes da boca. Então, o jacaré se beneficia porque ele se livra dos parasitas e o passarinho se beneficia porque ele tem uma comida fácil, né? Sem competição. E o exemplo da anêmona com o peixe palhaço, que é do Procurando Nemo, né? Do desenho. A anêmona ela tem células urticantes, mas o peixe palhaço ele não é sensível, ele não sente essas células urticantes. Então, ele se protege dentro dos tentáculos da anêmona, e ao mesmo tempo ele acaba se alimentando de restos de comida, de pequenos parasitas, e isso é bom para a anêmona. Então é uma troca, mas eles não precisam um do outro para viver. Chegamos então às relações que são mais zero, ou seja, positivo para um, indiferente para o outro. E o exemplo clássico do comensalismo é o tubarão com o peixe piloto. Algumas raias também têm o peixe piloto seguindo. O peixe piloto come os restos de comida do tubarão, o tubarão é indiferente. Então, o peixe piloto tem uma vantagem porque ele acha alimento mais facilmente. O tubarão tanto faz se o peixe piloto está ali ou não. Um caso que eu queria discutir com vocês é o epifitismo.
O epifitismo, epifíton, é uma planta, fíton é planta, epi em cima, é uma planta que vive em cima de outra planta. Como um exemplo aqui das orquídeas e das bromélias. Mas eu pergunto para vocês, as plantas epífitas, elas são parasitas ou é um comensalismo? E aí a resposta é depende. Se a planta cresce sobre a outra sem prejudicar essa que está servindo de substrato, é um caso de comensalismo, como o caso aqui das orquídeas e das bromélias. Mas se ela prejudica a outra planta, fazendo sombreamento, ou como no caso da erva de passarinho, que está absorvendo seiva, aí essa epífita é uma parasita. Então vai depender da relação entre as espécies de planta. Tem gente que chama também de inquilinismo, que é quando um ser vive em outro. E aí o inquilinismo também vai depender. Se uma espécie não está prejudicando a outra, está tendo benefício, mas não está prejudicando a outra, é um comensalismo. Mas se a espécie está tendo benefício prejudicando a outra, aí é um parasitismo. Por fim, chegamos às relações 0, neutro para 1, menos, negativo para outro. E aí o exemplo é o amensalismo. Um exemplo de amensalismo é o pisoteamento, quando um rebanho ou uma manada está pisoteando um espaço, uma terra, e isso vai compactando o solo, ou seja, vai ficando menos espaço entre os grãos do solo. Isso prejudica, por exemplo, as plantas, que vão ter menos oxigenação na raiz. E prejudica também pequenos animais, que podem ser mortos com pisoteamento. Para o animal que está pisoteando, é indiferente, ele não está tendo nenhum benefício com isso. Para o que está sofrendo com pisoteamento, é ruim. Um outro exemplo de amensalismo são algumas florações de microalgas, ou maré vermelha, como é aqui o exemplo, porque é uma alga que tem um pigmento vermelho e forma essas manchas no mar. Algumas algas produzem toxinas que são neurotóxicas ou hepatotóxicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas toxinas elas afetam o sistema nervoso ou o fígado de alguns animais. Mas a alga em si não tem nenhum benefício com isso. Então é mais um exemplo de amensalismo. E nesse caso a gente chama também de alelobiose, que é quando um ser produz alguma substância que inibe o crescimento do outro. Um outro exemplo de alelobiose é o que os eucaliptos fazem. Os eucaliptos são plantas nativas da Austrália, foram trazidas para cá, muito cultivada para a produção de papel, de madeira, porque é uma planta que cresce bem rápido, e ela produz substâncias que inibem o crescimento de outras plantas. Tanto é que existe um termo que é desertos verdes, porque, se vocês repararem, essa plantação de eucalipto, comparado com essa área de mata nativa, aqui a gente tem várias espécies e aqui a gente só tem uma espécie que é o eucalipto. E isso vai ter consequência para os animais também, porque essa mata aqui ela suporta vários animais e aqui nem tantos. O eucalipto produz substâncias e aí as outras espécies de planta não são capazes de crescer. E aí eu pergunto para vocês, isso é um caso de amensalismo ou competição? Me parece que é mais um caso de competição, né? Porque o eucalipto está tendo uma vantagem competitiva com as outras espécies de planta. Então, é uma alelobiose, mas é uma competição. No caso da maré vermelha, era uma alelobiose, mas a alga não tinha nenhuma vantagem. Então, era um amensalismo. Então, é muito importante, na hora da gente interpretar as relações ecológicas, entender se está sendo vantagem para um, para o outro, para os dois, vantagem para um, desvantagem para outro, e aí usar esses sinais positivo e negativo ou 0 para o neutro. Na apostila tem uma tabela em que vocês podem preencher todos os tipos de relação e colocar o nome. Eu sugiro que quem não fez, faça, porque é uma forma de fixar o nome dessas relações. Vocês vão ver na lista de exercício que várias questões vão exigir que vocês saibam o nome dessas relações. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro, que tenha contribuído para vocês estudarem e aí vocês já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Até o próximo!